Olá pessoal, tudo bem? Então vamos ler aqui alguns comentários e muito obrigado aqui ao username. Uma ideia de vídeo, obrigado por mandar a ideia de vídeo, que realmente eu não ando muito inspirado com temas aí para vídeos. Se vocês quiserem deixar sugestões aqui nos comentários, por favor, deixem sugestões que realmente eu não ando muito inspirado aí com assuntos, tá? Ultimamente tenho visto um apelo forte para viver de dividendos, renda passiva, segundo salário, e sempre dando a entender que você pode gastar esse dinheiro que vem de graça. Perfeito, perfeito. Esse dinheiro não vem de graça, pessoal. Não vem de graça, tá? A gente vai mostrar aqui alguns investimentos que pagam renda e assim, eu procurei fazer uma lista o mais imparcial possível, mas eu sei que isso nem sempre a gente consegue, né? Então, pessoal, assim, vejam, o que eu vou falar aqui no vídeo, tá? É contra essa ideia, né, de é, que você pode gastar toda a renda. Isso está muito errado, tá? E a gente sabe, como o user aqui tá citando, que tem muitos influenciadores, muitos canais que falam isso abertamente, que você pode gastar tudo, ou que aí você vai ter que você vai ter que equacionar no futuro, sabe? E não te dá uma resposta exata, meio que joga o problema para debaixo do tapete e não te fala que não tem jeito, né? Tem que reinvestir 100%, né? E aí muitas pessoas vão ficar chateadas comigo porque eu vou mostrar aqui muitos fundos imobiliários, vou mostrar alguns tesouros também que pagam renda, tá? E nós vamos ver qual é o ponto, tá? E aí a pessoa fala aqui, poder gastar a pessoa pode. Poder pode, não é proibido, entende? Ninguém é obrigado a reinvestir. Mas aí que tá. Se você não reinveste, não é só a questão de perder o potencial. Não, é que você vai perder mesmo o poder de compra. Você vai perder de fato o poder de compra. Aqui ele diz, ó, tem investidor que está na fase de gastar mesmo, né? É. Mas aí que tá. Quando você estiver na fase de usufruir essa renda, você tem que ter uma garantia, se quiser, do patrimônio e da renda. Você tem que ter uma forma de garantir isso. Se não vem mais renda do trabalho ativo, renda ativa, você só tem a renda passiva, você tem que continuar aumentando essa renda passiva porque nós temos muita inflação no Brasil. Não tem jeito. Então, uma parcela, obrigatoriamente, tem que ser para reinvestimento. A questão é que, óbvio que pode gastar. A questão é que isso é passado como regra geral indiscriminada. Concordo. Concordo, a gente vê muitas pessoas falando isso, né? Que aquela renda, você começa conseguindo pagar uma continha da internet, depois você passa para uma conta maior, mas se você não reinvestir, o que acontece? A capacidade de pagamento do investimento é limitada. E aí você não reinveste, essa conta vai crescer, vai crescer. Você pode não ter visto um aumento muito significativo em algumas despesas de moradia, por exemplo, em 1 ano ou 2 anos, digamos assim, internet, luz até caiu um pouco depois da troca da bandeira. Mas se a gente voltar a ter seca de novo, volta o problema, quer dizer, volta a bandeira vermelha, né? Então a gente tem que contar com essa possibilidade ruim. Então, quer dizer, não é porque em 1, 2 anos a gente pode, algumas pessoas podem não estar vendo uma grande disparada nessas despesas comuns que eu não estou falando de alimentação, que você não precise de reinvestir ou que você consiga com um investimento que vai te dar uma renda mais ou menos uniforme, sem crescimento, sem crescer patrimônio também,
que você vai poder gastar tudo, né? Isso é um grande problema. Então deixa eu mostrar aqui rapidamente, pessoal. Eu fiz uma busca no Status Invest e é o mesmo site, tá? Que eu vou usar para todas as nossas comparações. Inclusive os dados do Tesouro é daqui também, tá? Eu ordenei aqui os maiores fundos imobiliários. Infelizmente o Canip é só para investidor qualificado, mas os demais não. E aí eu coloquei aqui o número de cotistas mais que 1.000, porque ele dá fundos aqui que tem poucos cotistas e não são negociados, né? Então o único jeito de tirar isso da lista é colocar no mecanismo de busca do Status Invest isso, número de cotistas mais que 1.000, tá? Então, começando aqui com o Canip, como é que eu fiz aqui? Eu deixei todos a cotação em 5 anos, tá? E aí você vai dizer, é fundo de papel e tal, mas observem o desenho geral do gráfico e vocês vão ver a mesma coisa em todos eles, tá? E a gente sabe que fundo imobiliário, o patrimônio está muito atrelado à renda, né? Então a oscilação da cota, porque quando o fundo imobiliário para de pagar, a cotação cai. Quando o fundo imobiliário paga mais, as pessoas acham que aquele dividendo, aquele rendimento vai ser eterno e compram mais, né? Então, vejam aqui, ó, até 2019 ele cresceu bem e depois caiu. O KNCR, parecido, né? Mas vejam que o valor de cota diminui também ao longo desses 5 anos. Isso é outra questão, né, pessoal? Os sites abertos agora, eles estão limitando a análise de tempo a 5 anos, tá? Tinha que ter 10 e 15 anos, né? Alguns tinham, estão retirando isso. E aí, por que eles estão retirando? Porque justamente as pessoas começaram a ver que muitos investimentos mantêm o mesmo valor ao longo de 10 anos. Claro, com oscilações, mas mantém o mesmo valor ao longo de 10 anos. Ou seja, em 10 anos vocês sabem que a inflação é, é um golpe do Mike Tyson, né? É um golpe do Mike Tyson na tua cara, né? Então a inflação no Brasil não é brincadeira. Então os sites estão tirando esses dados aí, né? Os sites abertos. Estamos só com 5 anos, mas tudo bem. KNCR, também outro que a cota caiu aqui. KNRI, esse aqui é de tijolo. Então, ó, tá mais claro a questão de aumentou bem em 2019 e depois caiu e não recuperou ainda. O HGLG, ó, aqui, até 2019 parecia que havia uma certa correção pela inflação, né? Depois não. O Iridium, até 2019 teve 2020, ó, quando ele pagava muito, aí veio a Panda, aí subiu, aí depois caiu e ainda não. Bom, mas é papel, né? Você pode argumentar isso. XPLG, ó, fundo de tijolo. Então teve um up até 2019, depois caiu e tá para ali com o que era 5 anos atrás. CPTS, ó, parecido, hein? Subiu bem até 2020, depois não recuperou. Pode recuperar. BRCR, para todos eles podem recuperar. Tá? Ó, foi até 2019, caiu abaixo da cota anterior. HCTR, está entre os maiores ainda, mas é um fundo com alguns fatos particulares aí, né? Que aquele caiu não pela... Bom, já vou antecipando, ele caiu por alguns problemas em alguns CRIs, né? O REC-R, vejam a mesma coisa, quer dizer, a cota se desvalorizando, né? E a gente sabe que o rendimento anda muito junto com a cota. JSRE, outro fundo de tijolo, então teve uma valorização ali até 2019, depois caiu e não recuperou. O VISC11 de shoppings, a mesma coisa. O MXRF aí, o mais popular, né? Parece que 800 mil investidores já. Olha ali, ó. Janeiro de 2020, não, aqui, ó. Dezembro de 19, olha ali, ó, o pico. Isso aqui equivale a R$147 no fundo base 100, né? E depois, bom, mas é papel.
HGRU, esse também, ó, a gente observa, tem até um aumento da cota, mas é pouca coisa. O HGBS Shoppings, mesma coisa, olha ali, ó, comecinho de 20, final de 19, depois cai e não recupera. Tá. Então, pessoal, nos fundos imobiliários, o que a gente observa? A gente observa que o patrimônio ou fica parado ou ele cai mesmo, tá? E aqui a gente sabe qual é o determinante. Claro, com peculiaridades de um ou outro fundo, mas a gente vê quase que em todos eles um aumento forte até o final de 2019, começo de 2020, e depois uma queda e a maioria não conseguindo recuperar. Só que não há uma linha crescente para cobrir a inflação. Você só consegue fazer essa linha crescente, tanto no patrimônio quanto na renda, se você reinvestir. Então, vejam, pessoal, eu sei que tem um pessoal aí que é simplesmente apaixonado por um determinado tipo de investimento e vem se tornar hater do canal. Não é isso que eu estou falando, tá? Eu não estou dizendo que é um investimento ruim. Eu acredito em fundo imobiliário reinvestindo 100%, tá? Por quê? Porque aí sim você tem o máximo do investimento de volta. Porque aí você consegue não só repor a inflação, como superar a inflação pelo aumento do número de cotas, né? E aí quando der uma saída da curva, quando um determinado fundo imobiliário sai da curva e paga mais, por exemplo, por um fator qualquer, venda de imóvel, antecipação de CRI, alguma coisa assim, e conseguiu pagar, porque pagou, né? Não porque quebrou, o que acontece? Aí aquela renda a mais, se você está reinvestindo 100%, você aí sim vai ter um plus maravilhoso, tá? Mas isso é renda variável, você tem que estar reinvestindo para aumentar a sua quantidade de cotas, e essa quantidade de cotas é que vai fazer você ganhar da inflação consistentemente durante algum período, certo? Que eu não sei se bastam 5, 10, 15, 20 anos, a gente não tem dados, né? Você quer pegar aí cotação de fundo imobiliário com histórico de 20 anos, não tem. No Tesouro, pelo menos, a gente consegue. Vamos ver aqui. Então, por exemplo, o Tesouro IPCA 24 com juros, tá? Claro que tem marcação a mercado aqui, mas a gente consegue observar que tem um crescimento na cota, digamos assim. Tem um crescimento. Claro que aqui tem muita marcação a mercado, mas em tese, como o papel funciona com o reajuste do VNA, que reajusta a renda e reajusta o que tu vai receber lá no vencimento, em tese você não precisa reaplicar aqui nesse caso, que a gente vê um crescimento. Mas se você quer se proteger da marcação a mercado, você pode e é bom reinvestir. O Tesouro 26, IPCA com juros 36, a gente observa esse crescimento também e não cai, ó. Vejo que nos fundos imobiliários eles caíram, né? Com a questão dos juros no Brasil, né? Quando em 19 os juros estavam em queda, né? Aí nós temos o Tesouro IPCA 35 com juros. Nathan, são todos títulos fora do rol. Infelizmente, né? Mas são títulos que têm muita história. No Tesouro a gente tem o gráfico completo deles, mas eu quis manter tudo no gráfico do site do Status Invest, com os mesmos gráficos. E aí a gente tem a mesma coisa, a gente tem aqui uma ligeira queda devido à marcação a mercado, mas é um papel que vai recuperando com o tempo, enquanto que renda variável a gente não tem essa garantia. É renda variável. E o prefixado, pessoal? Peguei aqui um prefixado aí que está mais perto de vencer, porque tem um histórico grande. Prefixado 25 com juros, tá? Aqui é só título que paga juros, tá? Porque a gente quer comparar os títulos que pagam renda. Vejam que ele subiu bastante até o começo de 2020, muito parecido com os fundos imobiliários, e aí caiu e não recuperou, muito parecido com os fundos imobiliários. Então aqui é um investimento que realmente você precisa reinvestir 100%, tal qual os fundos imobiliários. Aqui no IPCA com juros, você não precisa reinvestir.
Por quê? Porque ele mantém, ele segura o rendimento depois de uma alta. Claro, com oscilações. Não estou dizendo que as oscilações deixaram de existir. Mas ele não derrete como o prefixado derreteu aqui, por exemplo. Né? E também alguns fundos imobiliários derreteram. Né? Foram poucos aí os que conseguiram manter, entre os maiores da Bolsa, os que conseguiram manter... Bom, manter o nível máximo nenhum manteve. Mas eu digo manter um nível médio, assim. E isso que se ele mantém o nível médio, ele não está repondo a inflação, ele tem que crescer. Essa que é a verdade, ele tem que crescer, o investimento tem que crescer. Então, se o investimento não cresce sozinho, quem é que tem que fazer o investimento crescer? O investidor. Como? Tendo mais desse investimento. Então, você tem que reinvestir. É fundamental, gente. É fundamental, tá? Senão você pode acabar, por exemplo, tendo uma renda que não cresce porque não reinveste. Porque fica só ao sabor das oscilações do mercado. E aí é bem difícil, né? Aí é bem difícil você dizer que pode ter um segundo salário, que você pode viver de renda e tal, porque se você não reinvestir, a grande verdade é que você vai perder poder de compra no longo prazo para a inflação. Vai perder, certo? A única exceção é o Tesouro IPCA com juros, porque os juros, como eles são uma fração do VNA, são 3% arredondando do VNA, e o VNA cresce conforme a inflação, aqui você cresce a renda conforme a inflação. Em todos os outros investimentos, isso não acontece. Ou seja, no longo prazo, você vai perder para a inflação se não reinvestir. Se você reinvestir 100%, eu diria que a maior probabilidade é até de você ganhar mais que a inflação. Claro, aí no fundo imobiliário vai depender do fundo, né? Porque se você tiver um fundo pagando 5% de yield, 5% não vai cobrir a inflação média do Brasil, né? Então temos que prestar atenção nisso. Mas hoje em dia, acho que praticamente está zerado um fundo que pague tão pouco assim, né? Acho que realmente nem tem mais, né? Porque as cotas sofreram muito. Então tem isso também, né? Eles acabam aumentando o yield porque a cota derreteu e não por um aumento da renda. Então, pessoal, temos que ter muito cuidado e temos que não cair nesse tipo de investimento aqui para e gastar 100% da renda. Porque aí quando cai a cota, aqui no caso do prefixado, pelo menos ele mantém a renda, não cai, né? Em alguns fundos imobiliários a renda cai. Aqui pelo menos não cai. Imagina a inflação alta, subindo, cada vez mais corroendo o teu poder de compra e a tua renda caindo. É muito complicado isso aí. No prefixado não cai, mas você tem que reinvestir. Tem que reinvestir, certo? No Tesouro IPCA com juros, se você quiser se proteger da marcação ao mercado que eles têm, aí você pode reinvestir, mas ficando até o vencimento, teoricamente, não precisaria. No IPCA com juros. Todos os outros têm que reinvestir, na minha opinião, 100%. Certo, pessoal? Então, haters, vamos maneirar aí nos comentários, tá? Porque a gente não pode cair na ilusão. Você caiu na ilusão, o que vai acontecer? Você vai acabar consumindo uma renda que era vital de ser reinvestimento e esse patrimônio vai acabar se desgastando com o tempo e você vai não conseguir crescer. É isso que vai acontecer, certo? Então, haters, manerem aí o seu hateismo nos comentários, tá bom? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.